Como parte da cobertura das eleições municipais, hoje nós vamos ouvir mais um candidato à Prefeitura de Sertãozinho. Nós já estamos aqui no estúdio com Ederli Batista de Paulo, que se apresenta nas urnas como Ederli Batista. Ele nasceu em Sertãozinho, é economista, tem 49 anos e é solteiro. Ederli também é diretor de futebol e atuou como professor de física e de matemática. Disputa a vaga pelo PT e tem como vice Ironir Guimarães, também do PT. A coligação Frente Democrática Popular tem composição também do PCdoB. Boa noite, candidato. Obrigada pela sua presença. Boa noite, Júlia. Boa noite, Chico. Boa noite, Sertãozinho e região. Candidato, eu vi a Flávia aí se referindo que o senhor tem ligação com o Tocantins, né? Que o senhor foi diretor de um clube de futebol lá, o Atlético Cerrado, é isso mesmo? Exatamente, eu tenho ligações históricas, né? Eu me formei na Universidade Federal Tocantins, pós-graduei também em pedagogia no Instituto Federal do Tocantins e tenho essa ligação até hoje com um time de futebol profissional ligado ao FIFA TMS, onde a gente que aciona os clubes por mecanismo de solidariedade referente ao futebol junto à FIFA. Candidato, o senhor também por Tocantins concorreu ao cargo de vereador em 2012, na eleição municipal de lá, né? A Tocantins, e agora disputa o cargo de prefeito aqui nessa eleição para prefeito para Sertãozinho. Eu pergunto ao senhor, são duas cidades bem diferentes, dois cargos bem diferentes também. Eu pergunto ao senhor se isso representa uma vontade de entrar para a política, qualquer que seja a porta, ou se nesses 8 anos o senhor descobriu efetivamente que gostaria de estar no executivo e ser prefeito de Sertãozinho. Uma situação, quando 2012 já se passaram 8 anos, de lá para cá a gente teve não só uma evolução na carreira profissional, também como pessoal e experiência. Eu sou natural de Sertãozinho, nascido e criado na cidade e tenho uma enorme expectativa de fazer as mudanças de inversão de prioridade do orçamento que a cidade tanto almeja. E não é uma questão de vocação. Ser legislativo ou ser executivo é uma condição de momento onde você toma decisões junto com o colegiado do partido. E nesse momento eu estou em Sertãozinho, sou candidato a prefeito de Sertãozinho, estou aqui à disposição para discutir as pautas de Sertãozinho. Então o senhor deixou Tocantins para trás, agora é Sertãozinho, né? Mas só para a gente entender, para encerrar essa questão, o senhor estava lá porque é funcionário da Caixa Federal, é isso? Exatamente. Eu sou funcionário há 15 anos, concursado, e eu fui transferido para minha terra natal. Candidato, vamos falar então de plano de governo. O Sertãozinho tem um orçamento aí de 550 milhões de reais, né? Só para a prefeitura 428 milhões de reais. O senhor está dizendo que quer discutir pautas para usar bem esse dinheiro. Qual é a principal pauta? Como o senhor fatiaria esse dinheiro? Primeira situação é a questão do conhecimento técnico. O orçamento público ele é votado pela Câmara já nesse ano, então ele já vem com uma pauta e uma proposta, denominado de rúbricas de orçamento. Para você desvincular o orçamento ano que vem, você tem que mandar para a Câmara tem que aprovar o desvinculamento do orçamento. Então existe, nós podemos dizer, já uma reorientação. Então o orçamento novo de inversão de prioridade seria a partir de 2022. 2021 o orçamento já está votado e você tem que cumprir ele, e você tem uma margem muito pequena de remoção. Respeitada a condição que nós vamos ter aí, uma queda de arrecadação, segundo os estudos técnicos. Interessante isso que o senhor coloca, porque esse primeiro ano aí de mandato, praticamente é o prefeito atual que vai ditar as regras, né? Como fazer para dar uma característica sua nessa situação em que o prefeito Zezinho tem todo o orçamento já direcionado para 2021? A situação que a gente tem que se posicionar é discutir junto com a nova equipe de gestão no momento de transição após a eleição. Você tem a capacidade de analisar o que está para custeio e o que está para investimento. Isso você pode remanejar de acordo com a permissão da Câmara Municipal. O senhor estava dizendo que prevê uma queda na arrecadação. O senhor acha que vai ser menor do que os 436 que estão previstos, 436 milhões? Existe uma situação devido à pandemia
que em todo local existem estimativas de 10% a 20% a 30%, são estimativas de queda. Foi votado com uma queda em torno de 10% do orçamento, mas ele pode ser reduzido. E aí, qual seria a primeira pauta de uma candidatura? Mesmo aprovado já o salário do prefeito e dos vereadores, que Sertãozinho tem um dos maiores salários do prefeito já há muito tempo. R$32 mil brutos? R$32 mil. Já esteve em 2015 um salário maior do que o presidente da República e maior do que o do governador. Nesse primeiro momento, qual que é a pauta de Ederly Batista? Juntar, após 16 de novembro, assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular para a gente reduzir o salário do prefeito em 50% e cair dos vereadores, para reduzir o quê? As despesas orçamentárias com a classe política, para ela dar exemplo, e que nós temos que cortar no orçamento quando tem a queda, exatamente do político. E essa economia de 50% dá ao mês aproximadamente no nosso orçamento R$1.700.000. O senhor tocou numa questão bem interessante aí, que é essa questão da remuneração do prefeito, né? Mas o senhor é funcionário público, funcionário da Caixa, né? Você vai abrir mão do salário da Caixa, vai compor, como é que vai fazer? A legislação, quando é cargo executivo, você recebe o salário do executivo. Quando é cargo no legislativo, o eleito faz a opção. E dependendo da situação, se ele não tem conflito de horário, ele recebe os dois salários. Essa é uma realidade de legislação. Agora, quando sai da Caixa, o salário é do prefeito, a gente tem que cortar na carne para mostrar de iniciativa popular que o político tem que entender a visão da sociedade, que ela fala qual é o custo da atividade política, qual o custo dos gabinetes, qual o custo de toda a máquina que se acaba fazendo de forma a contratar muitos assessores, muitos cargos comissionados e às vezes a sociedade não recebe todo esse serviço público com eficiência e transparência. O senhor cortaria então o salário, se eleito, para 16 mil, o seu próprio salário para essa gestão? Já é votado, já é aprovado. Juridicamente, o prefeito não tem o poder de cortar. Vai ter que fazer um projeto de lei de iniciativa popular e entrar na Câmara para ser aprovada. Mas essa é a primeira proposta para economizar, para investir em saúde e educação. Tá certo. Bom, sobre a questão da saúde lá, né? A gente teve aí o kit cloroquina lá, orientado pelo prefeito, né? O que o senhor achou dessa medida? Como é que o senhor avalia a condução de Sertãozinho na pandemia? A situação da condução de pandemia, ela não foi eficiente. Aliás, no Brasil inteiro, usaram muito um mecanismo de proteção equivocada. E outra coisa, a gente tem que dar através de parecer técnico. Então, o parecer técnico de um comitê é dado, o prefeito não é da área, não participou e quer determinar o caminho da saúde pública. Isso é uma interferência nos aspectos técnicos. A sociedade discute muito autonomias. Ou você dá autonomia para o comitê, que ele é da área técnica e segue a risca e justifica o porquê através de parecer para a sociedade, ou então você usa isso para marketing político. O certo é que nós temos mais de praticamente 120 mortes em Sertãozinho e a sociedade vem perdendo muito e a ação não justifica um engenheiro querer definir o caminho da área de saúde pública. Falando ainda em saúde, no seu plano de governo, candidato, o senhor disse que pretende inserir plantas e ervas medicinais no tratamento fitoterápico prescrito pelas unidades básicas de saúde da cidade. Como é que isso funcionaria? O senhor já tem ideia de que plantas e que ervas poderiam ser inseridas nos postos de saúde? Existe uma legislação federal e as legislações em gerais, não só da área de saúde, elas têm que ser executadas. Então, qual que é a ideia? É o que nós estamos falando do comitê. Se existe um comitê, se existe uma legislação, o debate já foi aflorado. Quais plantas, quais ervas medicinais? Aí falta o que? O gestor público reunir o comitê, o Conselho Municipal de Saúde e implantar a política pública. Então, o senhor vai discutir ainda que plantas e que ervas que poderiam ser inseridas nos postos, é isso? A discussão é de viés técnico.
O que é o viés técnico? É o comitê que toma a decisão junto com o secretário de saúde e o Conselho Municipal de Saúde. O prefeito ele vai tomar conhecimento. Não existe um tipo de comportamento que o prefeito tem que ter o poder da caneta. Ele tem que ter o exercício do mandato e a sua liderança, mas ele tem que ser consciente que existem uns profissionais da área que vão colocar as diretrizes. O que está no plano de governo é o quê? É a ação de implementação. E isso é discutido com a base da assessoria da área de saúde. O seu assessor comentava aqui antes da entrevista que o material de campanha chegou bem em cima da hora, que está um pouco atrasada a campanha. Dá tempo ainda de almejar aí os primeiros lugares nas pesquisas, candidato? A sociedade clama por mudança. A questão de material de campanha é uma situação, não vou dizer que é atrasada, existe todo um time de situação, uma candidatura nova, uma nova representatividade. O que a gente diz, chegar em primeiro, quem decide isso é soberano, é as urnas. Nós estamos em campanha, estamos saindo, nós já temos um conhecimento que hoje nós estamos numa era digital, então a popularização e a massificação do nome, do candidato, da postura e das propostas são mais rápidas. Agora os materiais, eles são materiais de cunho de campanha de rua e ele já começou a ser executado desde sexta-feira. Obrigada, candidato, pela sua participação. Eu que agradeço o espaço que a gente teve aqui nesse momento.